Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um projeto de final de semana bem simples e bem prático, seguindo a linha de alguns que nós já fizemos aí anteriormente. Vamos apresentar um projeto com apenas 3 componentes, extremamente simples e muitas vezes você vai conseguir esses componentes na sucata. Trata-se de uma luz automática, uma luz obviamente que vai acender quando anoitecer ou quando ficar escuro e vai apagar assim que tiver claridade. Tem vários circuitos, vários projetos que fazem isso, utilizando fotodiodo, fototransistor, LDR, uma infinidade de configurações, tanto para tensões, cargas que utilizam diretamente a tensão da rede, 110, 220, 127, ou para trabalhar com 12 volts. Para um modelo bem simples aqui, a pedidos, eu estou fazendo um modelo básico que trabalha com 12 volts, mas você pode, obviamente, adaptar ele para acionar cargas diretamente da rede. Por que o de 12 volts? Hoje, algumas lâmpadas LED, por exemplo, já podem ser compradas na configuração de 12 volts. É bastante comum, principalmente com o pessoal que trabalha aí com energia solar, trabalhar com lâmpadas de baixa tensão. Ok? Então, esse circuito, por exemplo, poderia ser aplicado diretamente lá. Só com 3 componentes, a gente tem um circuito de carga automática que funciona muito bem. Ok? Querendo adaptar para 127, precisaria utilizar um relé, okay? Aqui, para a gente não alterar efetivamente a topologia desse circuito. Existem outras formas de fazer também, com triac, com SCR e tudo mais. Esse aqui utiliza MOSFET, é um dos mais simples, eu vou explicar o circuito e mostrar ele na prática funcionando, montagem de final de semana, ok? Muitos dos componentes, como eu já falei, você pode conseguir na sucata. Então, basicamente, ele vai usar um fototransistor, como esse aqui. O fototransistor é um transistor, esse daqui, por exemplo, só tem 2 terminais, alguns têm até 3 terminais. Esse aqui é um modelo de 2 terminais, em que você tem o coletor e o emissor aqui. A base dele é justamente exposta, ela fica exposta aqui para receber iluminação e alterar a condução entre o coletor e o emissor com base nessa iluminação, ok? Então ele vai conduzir mais quando tiver com essa iluminação aqui em cima. E ele pode ser localizado, por exemplo, em televisores antigos, na parte de controle do controle remoto, no sensor do controle remoto. Dali você consegue esse tipo de componente. Tá? No controle remoto você tem um diodo emissor de luz infravermelho, então ele não serviria, aquele que está no controle, mas o que está no televisor ou no equipamento que recebe o sinal do controle remoto, pode ser um antigo aparelho de DVD, um antigo videocassete, qualquer aparelho que receba o sinal do controle remoto deve ter um similar a esse aqui. Eu vou mostrar a foto de alguns outros que podem ser utilizados, ok? Primeiro componente. O segundo componente, obviamente, o MOSFET. O MOSFET vai ser quem vai fazer efetivamente o switch, vai ser a chave que vai ligar e desligar a carga conforme a intensidade luminosa. Ele vai poupar a necessidade aqui, por exemplo, de ter um relé. Tá? Então, esse daqui eu estou usando um IRFZ44N, mas você pode usar um IRF540 ou qualquer um dessa série, e não é crítico o MOSFET. O importante é saber qual a carga que você vai botar. Por exemplo, um IRF540, ou melhor, um IRFZ44N, como esse aqui, ele pode suportar, se você alimentar ele com 12 volts uma bateria, por exemplo, uma bateria de carro ou no sistema solar, ele pode alimentar várias lâmpadas de 10, de 20 watts. Dá para alimentar, fazer, digamos, uma iluminação noturna de uma residência, uma casa, aquela iluminação externa que a gente mantém sempre acesa, mesmo quando não está em casa por questões de segurança. Você pode alimentar com esse único circuito várias lâmpadas, talvez todas, dependendo, obviamente, do local. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay mantém ainda a sua promoção de 10 placas 10 por 10 por $5. E se você estiver fazendo a primeira compra, você tem um cupom de $5, portanto paga apenas o frete. Vale a pena porque a qualidade delas é excepcional, como eu já tive a oportunidade de mostrar aqui em alguns vídeos. É muito simples pedir, basta clicar aqui em Quote Now, colocar o tamanho da placa, quantas você quer, a cor da máscara de solda e ele já calcula ali o valor do frete e das placas, ok pessoal? Ok? E o último componente é um resistor que vai fazer a limitação, vou mostrar já no esquema aqui, de corrente para o fototransistor. Tá? Então com esses 3 componentes apenas e um esquema extremamente simples a gente vai ver a ligação deles e como é que funciona.
Bom, eu já desenhei aqui de antemão o diagrama, né? Vamos dar uma aproximadazinha aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui o meu MOSFET, é um MOSFET canal N, tá? Como eu já falei, o modelo. O MOSFET vai ter o gate, o dreno e o source. E normalmente, tá? Esses modelos que eu estou falando tem a configuração GDS, é gate, dreno e source. Nessa sequência, olhando de frente da esquerda para a direita. Vou mostrar aí na imagem. Então, no gate, justamente vai disparar o MOSFET para poder acionar a carga. A carga vai estar em série com a alimentação. Então, a carga pode ser, eu vou fazer aqui um exemplo com uma lâmpada pequena. Tá? Ela vai estar em série com o VCC, que aqui eu estou usando 12 volts. E quando fechar aqui de dreno para source, ele conduzir, porque acionou o gate, a carga acende. Quando ele cortar o gate, ele abre aqui e a carga apaga. Um consumo mínimo aqui da ordem de pouquíssimos miliamperes ou algumas centenas de microamperes vai ser o consumo dele quando a carga estiver apagada. Um consumo desprezível, ele pode ficar ligado direto. Tá? Bom, o source vai direto ao terra. E aqui no fototransistor, a gente tem um divisor resistivo aqui, ó, entre VCC e terra, entre esse resistor R e o próprio fotodiodo. O fotodiodo vai variar essa condução aqui para o terra, alterando a polarização do gate, fazendo então que quando ele fique iluminado, ele faça o gate ir para uma região de condução e conduz de dreno para source, acendendo a carga. Quando cortar a iluminação, ele vai alterar a polarização aqui, por conta desse divisor resistivo, e vai abrir o transistor MOSFET, de modo que a carga apague, a lâmpada no caso. A opção de colocar para 127 volts é substituir esse ponto aqui por um relé. Colocar um relé com um diodo aqui em reverso, em paralelo com a bobina, de modo a acionar o relé, e a carga do outro lado pode ser em 127 volts, obviamente, mas o circuito continua sendo alimentado com 12. A possibilidade de alimentar direto da rede também é possível, mas você teria que fazer uma fontezinha, pode ser uma fonte sem transformador, usando capacitor, e regular essa fonte para 12 volts para ele poder trabalhar. Normalmente esses circuitinhos prontos que a gente encontra aí nas lojas à venda de luz automática, eles usam um sistema similar, mas não é bem exatamente esse daqui com fototransistor, geralmente é com LDR e tudo mais. Mas assim, tem uma fontezinha interna, ele puxa a alimentação de 127 para alimentar o sensor, né, todo o conjunto sensor, e na saída tem um relé que vai acionar a carga. Esse aqui é um modelo bem mais simples, como a gente comentou, apenas com 3 componentes para você trabalhar direto com 12 volts, tanto na alimentação quanto a própria carga. Mas é adaptável, como eu comentei, né? Então vamos para a prática mostrar ele funcionando aqui. Bom, está aqui ele montado na protoboard, aqui o MOSFET, esse é o sensor, tá? No caso é um fototransistor, aqui o resistorzinho de 100K, eu usei um resistor de 100K para essa configuração de 12 volts. Mas dependendo do sensor que você utilize, e se você usa efetivamente 12 volts, pode ser que você precise fazer um ajuste aqui de sensibilidade. Aí no lugar do resistor, você pode colocar um tripotezinho, tá? E fazer o ajuste da sensibilidade, para que a lâmpada não acenda em alguma outra situação que não seja o escuro ou o nível de luz que você quer. Aliás, se você quiser ter essa sensibilidade ajustável, tem que substituir o resistor por um tripote. Você pode botar um tripote aí, por exemplo, de 500K ou até mesmo de 1 mega, vai depender aí do tipo de sensor que você usa, tá? Coloca em série com alimentação com VCC e faz um ajuste fino. Se for uma coisa permanente, você pode depois tirar o tripote e botar um resistor do valor equivalente, tá? Aqui eu estou usando um resistor direto, uma lâmpadazinha aqui de 12 volts, uma lâmpada piloto, né? Mas óbvio, pode ser uma lâmpada de carga muito maior, de potência muito maior do que essa, tá? Uma lâmpada LED, por exemplo, de potência, porque o MOSFET vai suportar. Uma questão importante é que se botar uma potência grande, é interessante botar um dissipador de calor no MOSFET, tá? Porque ele vai esquentar, principalmente se você usar várias lâmpadas. Tá? Lembrando que, obviamente, a alimentação que vem de uma bateria também tem que ter capacidade de corrente suficiente para alimentar essas lâmpadas que você vai colocar. Então vamos lá, eu vou ligar aqui 12 volts na fonte. Ok, liguei, a lâmpada está apagada. Agora eu vou cobrir o meu sensor ali, vou cobrir com a tampa da caneta aqui, vou envolver ele aqui para escurecer bem e vamos ver o que acontece aqui com a lâmpada. Tá? Olha, acendeu. Vou tirar, apagou. Então escureceu, ó, acendeu com um ótimo brilho,
amanheceu, tá lá, ela apaga. O consumo é extremamente mínimo. Enquanto estiver de noite, lá, tá de noite, a lâmpada fica assim. Isso, um circuito totalmente estado sólido, sem relé. Tá? E muito simples, muito prático, ótimo para iniciantes. Você pode fazer a experiência, mesmo que você não vá instalar, a experiência, porque é bem bacana fazer esse teste. E sendo que de baixíssimo custo, tá? Principalmente se você conseguir esses componentes na sucata. O MOSFET, eu não comentei, mas você consegue MOSFET aí, por exemplo, em antigas placas de PC, que tem alguns MOSFETs lá, você pode retirar, pode utilizar. Óbvio, tem que dar uma olhada no datasheet dele para ver se por acaso ele tem uma capacidade de corrente para as lâmpadas que você quer utilizar. Mas na prática, sendo um MOSFET tipo N, canal N, ele vai funcionar bem aqui. Coloca um dissipador, dá para encontrar MOSFET aí em algumas sucatas com facilidade, tá? O resistor tranquilo e o fototransistor, como eu disse, em equipamentos que usem controle remoto na parte, né, da recepção, ou seja, no próprio equipamento e não no controle remoto. Ok, pessoal? Projetinho rápido, final de semana, a montagem pode ser assim, aranha, pode fazer uma pequena plaquinha para ele também, né? Principalmente se você for fazer expansão para 127 volts, botar relé e outras coisas, uma fontezinha, pode ser naquela placa universal. É muito pouco componente aqui, então dá para fazer isso rapidinho. Ok, espero que vocês tenham gostado desse novo projetinho aí de final de semana. Se gostarem, não deixe de clicar no like, se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo. Um grande abraço.